Olá, tudo bem, querido aluno? E aí, estudando, focado para esse concurso? Hoje nós vamos falar de um assunto bem tranquilo. Eu acho que depois de tudo que a gente viu, né? E você deve estar pensando assim: ah, é muita coisa para esse concurso, devem cair aí poucos itens. Mas hoje a gente sabe que um item faz muita diferença na sua colocação, na sua entrada ou não nesse cargo. Então, ó, vale a pena estudar, vale a pena revisar tudo que nós vimos até agora, principalmente as teorias de liderança e motivação, que foi o nosso assunto anterior. Dá uma revisada, olha as diferenças entre as teorias, porque esse bloco é o último, é tranquilo, nós vamos falar sobre grupos de trabalho. Essa parte de grupos de trabalho é o campo da sociometria, é o campo da sociologia organizacional aplicada, que é estudar a interação entre as pessoas. Se a gente voltar um pouquinho, lá no Taylorismo, no Fordismo, a própria burocracia não vai tratar de grupos de trabalho. A ideia era defender um trabalho muito individualizado. Aquela coisa de cada um no seu quadrado, sabe? Eu produzo, a tarefa é especializada, o trabalho é bem dividido, muito tranquilo. Só que o mundo vai evoluindo. As organizações vão ficando cada vez mais complexas. E aí, a partir da escola das relações humanas, depois vem a escola comportamental, vem a influência da psicologia, vem a influência da sociologia, e a gente percebe que cada vez mais é importante as pessoas trabalharem juntas. Hoje a gente já sabe que o trabalho em grupo é superior ao trabalho individual e o trabalho em equipe, em algumas situações, é superior ao trabalho em grupo. Então, já começa assim. O trabalho em grupo é superior ao trabalho individual e o trabalho em equipe, em alguns casos, é superior ao trabalho em grupo. Ué, professora, peraí, eu achava que grupo, equipe era tudo a mesma coisa. Não é, e o CESP tem explorado muito essa diferença entre grupos e equipes de trabalho, ok? Então, você já aprendeu hoje que o trabalho em grupo é superior ao individual, que o trabalho em equipe pode ser muito superior ao trabalho em grupo e ao trabalho individual. Então, vamos estudar grupos de trabalho. Toda vez que no seu edital vier escrito grupos de trabalho, você precisa estudar a diferença entre grupos e equipes, ok? No nosso caso, dentro do campo da gestão de pessoas, da psicologia e da sociologia, estudar essa diferença é fundamental. Estudar a interação das pessoas em grupos e equipes e o quanto isso afeta os objetivos estratégicos da organização, ok? Vamos começar então. O que são grupos de trabalho? O que é um grupo de trabalho e qual a diferença entre grupo e equipe? Dá uma olhadinha, vamos ver lá no nosso esboço, grupos de trabalho. Bom, primeiro, o conceito de grupo envolve o conceito de equipe. Essa é a primeira coisa que você tem que gravar. Enquanto eu tenho os grupos de trabalho aqui fora, maior, aqui dentro, ó, eu tenho as equipes. Você vê que o conceito de grupo engloba o conceito de equipe. Então a gente pode afirmar honestamente que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Por quê? Porque a equipe tem especificidades que o grupo não tem, e esse é o nosso objetivo. Trabalhar essa diferença, porque essa diferença é cobrada em prova. O grupo é muito maior do que a equipe, é muito mais amplo que a equipe e não há uma interdependência. Na equipe, a gente tem uma interdependência de atividades e o trabalho passa a ser coletivo. Então, eu posso afirmar que toda equipe é um grupo, por isso que na prova. Ah, lembrou, né, dos itens que você já fez e já errou? Na prova o aluno fica doido, porque o CESP coloca assim: pode-se afirmar que a equipe de trabalho, aí ele fala da equipe e depois fala assim, porque forma um grupo. Aí o aluno fica assim, ué, mas espera aí, ele não estava falando de equipe? Por que agora ele está falando de grupo? Porque toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe, porque a equipe é um grupo com especificidades, ok? Que a gente vai estudar junto. Antes de falar disso, porém, a gente precisa entender que na organização nós temos grupos de trabalho formais e grupos de trabalho informais. Como assim?
Os grupos de trabalho formais são aqueles formados pelos setores. Vamos pensar no serviço público, né? O serviço público ainda segue toda aquela hierarquia de ter, de repente, uma diretoria, uma superintendência, uma gerência, um setor. Cada setor, cada agrupamento de pessoas é um grupo formal. O setor financeiro é um grupo, o setor de informática é outro grupo, o setor de pessoas é outro grupo. Grupo formal. Só que não existem só grupos formais, né? Porque senão seria fácil. Seria fácil o controle, seria fácil a informação, seria fácil a comunicação, mas não é bem assim. Nós temos também dentro das organizações os grupos informais. Grupos informais são grupos que não estão legalmente constituídos na organização, não ocupam espaço físico como o grupo formal, que é um setor, mas que tem, cuidado, muito poder dentro da organização. A sociologia estuda muitas coalizões. As coalizões são grupos informais que têm poder dentro da organização, ok? E às vezes esses grupos influenciam muito os objetivos estratégicos. Os grupos informais podem ser formados por pessoas do mesmo setor, pode ser formado por pessoas de setores diferentes e até de hierarquias diferenciadas. E esses grupos também têm poder dentro da organização. Guarda isso para sua prova, isso é muito importante. Bom, mas o que é mais importante dentro do estudo dos grupos? A diferença entre grupo e equipe de trabalho. Vamos estudar isso agora? Olha só, diferença entre grupos e equipes. Vamos começar com os grupos. Os grupos são caracterizados por terem coesão. O que é coesão? A gente ouve muito falar de coesão. Coesão é aquela vontade, aquele sentimento de estar junto, de forma unida, com motivação para estar junto. Isso que a gente chama de coesão. É a liga, é a cola entre as pessoas. Então, o grupo é caracterizado por ter coesão. O grupo é caracterizado por ter uma ajuda mútua, então as pessoas se ajudam mutuamente, claro. Mas o grupo, gente, aí é que eu vou chamar a sua atenção, é caracterizado por ter resultados individuais. Cada pessoa é responsável pelo seu trabalho no grupo. Olha só, suponhamos que a gente tenha 5 pessoas num grupo de trabalho. Pessoa A, B, C, D e E. Essas pessoas têm coesão, trabalham juntas, gostam de estar juntas, têm motivação para trabalharem juntas. Essas pessoas se ajudam mutuamente. O A ajuda o B a fazer o trabalho do B. O B presta informação ao E para que o E faça o trabalho. Ok, grupo de trabalho. Porém, quem é responsável pelo trabalho do A? O A. Ele é responsável pelo trabalho dele. Se der algum problema, quem é que vai responder pelo trabalho? O A também vai responder pelo trabalho dele. O grupo é caracterizado por ter ajuda, por ter informações mútuas, mas por se caracterizar pelo resultado individual. Se eu tenho resultados individuais, presta atenção, eu posso ter recompensas individuais também. Então, de repente, eu posso estabelecer uma função comissionada para o A, por entender que a função do A dentro do grupo é mais importante. Eu posso, de repente, nomear o B para uma outra função, porque eu entendo que a função do B é mais importante que as outras dentro do grupo. Então, volta lá, resultados individuais. Isso é muito importante dentro do conceito de grupo. Se os resultados são individuais, a avaliação de desempenho também é uma avaliação individual, ok? Grava isso. E as recompensas? Recompensas também individuais. Como eu disse, eu posso estabelecer uma função para um, não dar uma função para o outro. Agora, olha só a diferença para a equipe. Equipe também tem que ter coesão, ok? Coesão, essa vontade de estar junto, essa motivação para trabalhar junto. Porém, mais do que a ajuda mútua, na equipe eu tenho uma interdependência de atividades. A gente fala que na equipe as pessoas não têm tarefas, as pessoas alocam papéis dentro da equipe. O papel é aquela função que a pessoa tem mais jeito para poder desempenhar. Então a gente fala que na equipe tem uma alocação de papéis. Ok, coesão, interdependência de atividade, sinergia. O
que é sinergia? As bancas gostam de cobrar isso. Grava. O todo é maior que a soma das partes. Vem cá. Quando eu falo de sinergia, sinergia é um conceito que vai aparecer muito na abordagem sistêmica da administração. Eu sei que vai cair administração também no seu concurso, então o tempo todo a gente vai relacionar, porque aí você já fica excelente para acertar as questões. Então, sinergia é um conceito que surge na abordagem sistêmica. O Bertalanffy é o autor da sistêmica e ele é biólogo. Então ele trouxe muita coisa da biologia. A sinergia é isso. Quando eu falo que eu tenho H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Só que não é só isso, né? Eu tenho água, uma molécula de água. O todo é maior que a soma das partes. Na equipe, a sinergia é fundamental. Quando eu digo que a equipe precisa de sinergia, eu quero dizer que se eu pegar 5 pessoas e colocá-las para trabalhar separados, individualmente, elas são partes. O trabalho vai ser inferior a se eu colocá-las para trabalhar juntas. Isso é que é sinergia. O todo é maior que a soma das partes. Isso precisa existir na equipe. Ué, professor, não precisa existir no grupo? Não. O grupo pode ter sinergia? Pode. Mas um grupo sem sinergia funciona? Sim, porque os resultados são individuais. Eu só vou ajudar mutuamente cada um a fazer seu trabalho. Aqui não. Aqui o trabalho de um tem relação direta com o trabalho do outro. Há uma interdependência entre as tarefas. Volta lá. Além da interdependência, o que a gente tem? Enquanto a avaliação de desempenho no grupo é uma avaliação individual, na equipe a avaliação de desempenho também é individual, mas é também coletiva. Como assim? Avaliação de desempenho individual e avaliação de desempenho coletiva? Olha só, quando eu digo que a avaliação de desempenho é individual, eu vou querer avaliar se as pessoas alocaram os papéis certos dentro da equipe. Se uma pessoa não aloca o papel certo, o desempenho dela pode ficar comprometido. Quer ver um exemplo? Suponhamos que você está numa equipe, você tem uma pessoa na sua equipe que fala muito bem, gosta de apresentar, né? Eu tenho outra que não fala bem, não gosta de apresentar, mas é excelente em organizar. A pessoa que gosta de apresentar vai alocar o papel de apresentar o projeto, por exemplo, para a alta cúpula. A pessoa que gosta de escrever vai alocar o papel de gerar um relatório. A pessoa que tem facilidade para gerenciar recurso, aloca o papel de gerenciador financeiro. Mas se a pessoa aloca o papel errado, o desempenho dela pode ficar prejudicado. E se o desempenho de um fica prejudicado, e a gente falou de sinergia, o desempenho da equipe também pode ficar prejudicado. Então, a avaliação de desempenho na equipe é individual para a gente avaliar a alocação de papéis. E também avaliar se não está havendo folga social. O que é folga social? Lembra quando você estava na faculdade? Lembra quando o professor passava trabalho em grupo? Lembra quando sempre tinha um mala lá no seu grupo que ficava sem fazer nada e só colocava o nome no trabalho? Ah, não vai mentir, acontecia isso sim. Eu sou professora de faculdade, eu sei que acontece isso também. Pois é, essa pessoa que só coloca o nome no trabalho, ela está na folga social, ela está se escorando no resultado do grupo. Isso não pode acontecer na equipe. Então, a avaliação de desempenho é individual para verificar a alocação de papéis e é também individual para avaliar a questão da folga social. Agora, não é só individual. No grupo é só individual. Na equipe é individual e coletiva. Eu preciso avaliar se o grupo junto está tendo sinergia e está tendo resultado, que a gente vai chamar de eficácia. Então, a equipe também precisa ter essa eficácia. Ok? E que mais? Dá uma olhada. As recompensas. Opa! No grupo, as recompensas são individuais. Na equipe, as recompensas são coletivas. Gente, a equipe, a base da equipe é a questão da cooperação. Um coopera com o outro porque as tarefas são interdependentes. Se a base da equipe é a cooperação, e eu começo a oferecer recompensas individuais, concorda que pode gerar competição? A competição no grupo pode ser saudável. A competição na equipe é danosa. Então, as recompensas na equipe são recompensas coletivas.
No grupo é individual, na equipe é coletiva, porque há uma interdependência de tarefas, de papéis, de atividades. Não tem como eu dar uma função comissionada para alguém dentro da equipe. Por que não? Porque eu vou estar dizendo que o trabalho de um é mais importante que o do outro, e não é. Se as tarefas são interdependentes, não há uma mais importante que a outra, ok? Entendeu a lógica? Essa é a lógica da diferença entre grupos e equipes. As pessoas erram muito em prova. Sabe por que erram muito? Porque na prática a gente confunde muito o conceito de grupo com o conceito de equipe. A gente chama tudo de grupo. Embora a equipe seja um grupo, ela tem especificidades. Quais especificidades? Essas que nós vimos agora. Recompensas são coletivas, há uma interdependência de atividades, há a ideia de coesão um pouco mais forte do que no grupo e a questão da sinergia, do todo ser maior que a soma das partes. Ah, e aprendeu, né? Você vai ver como agora você vai conseguir acertar questões em prova. Agora, olha só, vamos falar um pouquinho da eficácia dos grupos. Como é que a gente faz para ter um grupo e uma equipe eficaz? Respeitando, claro, essas diferenças entre grupo e equipe, e lembrando que uma equipe é um grupo. Olha lá sobre a eficácia dos grupos. Vamos ver. Para que um grupo seja eficaz, para que ele produza resultados, para que ele funcione bem, primeira coisa, os papéis devem ser claros entre os membros. Cada um tem que saber o limite da sua atividade dentro do grupo, cada um tem que saber a interdependência dentro do grupo na questão dentro da equipe na questão das atividades. Liderança, todo grupo, toda equipe tem que ter um líder. Professor, eu já vi em prova, né? E eu fiquei com medo de marcar esse negócio de que todo grupo tem um líder. Tem. Só que cuidado, essa liderança pode ser uma liderança formal, ou seja, estabelecida pela organização, a pessoa ser o chefe mesmo da equipe ou do grupo, mas ela pode também ser informal. E lembra que a gente falou em liderança? Que às vezes o líder informal tem até mais poder do que o formal. Daí a importância de escolher líderes certos. Outra coisa muito importante, os membros do grupo devem ter competências diferentes. Eu tenho que alocar pessoas para o grupo e para a equipe com conhecimento, com habilidades, com atitudes diferenciadas para garantir o que a gente chama de diversidade dentro do grupo, dentro da equipe. Qual a conclusão importante que a gente pode ter com relação à eficácia? A equipe, isso é importante para a sua prova, grava isso. A equipe, ela funciona melhor para atividades complexas. Porque, veja, há uma interdependência de atividades, há uma interdependência de tarefas, de papéis dentro da equipe. Então, ela é mais importante, ela é mais eficaz para atividades complexas. Agora, o trabalho em equipe, a gente pode afirmar com certeza que ele é mais eficaz que o trabalho individual. Isso aí eu posso colocar que ele é mais eficaz para o trabalho individual. Aí, olha só, o CESP colocou recentemente em prova que o trabalho em equipe é mais eficaz para qualquer tipo de atividade e organização. E aí, você marcaria certo ou errado? Errado, muito bem, não. Ele é eficaz para atividades mais complexas. Agora, é claro que na prática ele é mais eficaz que o trabalho individual, mas respeitando essa ideia de que tem que ser atividades complexas. Para atividade rotineira, do dia a dia da empresa, atividade simples, o trabalho em grupo funciona melhor do que o trabalho em equipe. Ok? Até pela rapidez, né? O trabalho em equipe ele é mais lento, ele é mais demorado, ele exige um entrosamento entre os membros, então cuidado com isso, ok? Essa é uma conclusão importante dessa primeira parte aí do nosso bloco. Agora, olha só, nós vamos para uma segunda parte que tem sido muito cobrada em prova agora também, que é a questão da formação dos grupos e equipes. Aí, gente, é os dois, lembra? Equipe e grupo, a equipe é um tipo de grupo. Como é que se formam os grupos? Você sabe que os grupos, eles passam por etapas? Um grupo, ele já não nasce pronto. Uma equipe já não nasce pronta. Vamos pensar na sua empresa. Você vai criar uma empresa, você vai criar setores dentro da sua empresa e você vai criar duas equipes. Equipe mesmo, interdependência de tarefa e tal.
Você vai escolher pessoas, como a gente viu agora, com competências diferentes para garantir a diversidade. Você pode ou não estabelecer uma liderança, mas a liderança vai surgir, formal ou informal. E aí você vai criar grupos e equipes dentro dessa sua nova empresa. Essa equipe, ela não vai chegar chegando. Ela não vai chegar produzindo, ela não vai chegar dando o máximo dela. A equipe passa por fases. As 5 fases da equipe são, dá uma olhadinha, formação, uma primeira fase chamada formação, uma segunda fase chamada tormenta ou tempestade, também pode vir na prova com o nome de tempestade, uma terceira fase chamada normalização ou normotização, uma quarta fase chamada desempenho e a última, interrupção. Essa última etapa a gente vai ver mais nas equipes que tem tempo certo, sabe? Aquelas equipes de curta duração, uma força-tarefa, uma equipe que tem prazo de início, meio e fim. Aí a gente vai ver claramente a fase da interrupção. Nas equipes permanentes, a gente vai até passar por essa fase, mas de uma forma menos intensa que a gente não consegue ver claramente. Vamos falar de cada etapa, ok? Primeira etapa, formação. O primeiro estágio do desenvolvimento do grupo, caracterizado por incerteza. Veja só, nessa primeira fase, as pessoas não se conhecem, não é? Elas estão se conhecendo, elas estão se situando, olhando para ver qual papel que ela vai poder assumir dentro dessa equipe, dentro desse grupo. Então a gente fala que a primeira fase de desenvolvimento dos grupos é caracterizado por uma fase de incerteza. Eu não conheço bem, eu não sei se a gente vai dar conta, eu não sei se vai haver entrosamento. Então as pessoas ainda estão se conhecendo, marcando o terreno, marcando o território. É a primeira fase, a fase da formação. Quando as pessoas começam a se conhecer, começam a ver mais ou menos quais são as tarefas, quais são os papéis, necessariamente, olha o que eu falei agora, necessariamente, o CESP adora colocar isso em prova, né? Necessariamente nós vamos para uma outra etapa. Qual é a outra etapa? Dá uma olhada, a da tempestade, a fase da tormenta. Olha lá a fase da tormenta. É o segundo estágio de desenvolvimento, caracterizado, conflito, confusão entre os membros. Esse conflito, gente, às vezes a gente acha que conflito é sempre briga, né? É sempre confusão, é sempre gritaria. Não necessariamente, ok? São conflitos por tarefa, são conflitos de processo, né? De tarefa, quem vai fazer o quê? De processo, como vai ser feito. As pessoas podem entrar em choque, vão entrar em choque nesse segundo momento de formação do grupo. Essa etapa é importante. Hoje a gente sabe que ter conflitos no trabalho não necessariamente é negativo, pode até ser muito positivo, pode fortalecer os vínculos entre os membros do grupo ou da equipe. Na equipe é um pouco mais complicado o conflito, então o gestor, o líder dessa equipe ou os membros tem que passar rapidamente por essa fase de tormenta. Sabe por quê? Porque aí vem a terceira fase. Olha lá a terceira fase, da normalização ou da normotização. Na etapa de normalização, olha o que a gente vai ter. Terceiro estágio, caracterizado por relacionamentos mais próximos e pela coesão. É aqui na terceira etapa que eu vou começar a ter essa coesão, essa vontade de estar junto, de trabalhar junto, e que as pessoas já se conhecem e por isso vão estabelecer uma proximidade maior, relacionamentos mais próximos, ok? Tranquila a etapa da normalização. O que o CESP tem cobrado em prova? Que a etapa da normalização, aí ó, a pessoa que não estudou, normalização vem de normal, aí o CESP coloca assim, na etapa da normalização é a etapa em que o grupo produz mais. Tá errado. É a etapa em que as pessoas têm relacionamentos mais próximos. É a etapa em que as pessoas começam a trazer lanche, a marcar happy hour, né? Tá todo mundo mais próximo, mas não é a etapa de mais desempenho. Vencida a etapa da normalização, vencida essa etapa em que as pessoas já estão mais próximas, aí sim eu vou para a etapa da performance, para a etapa do desempenho. Olha lá a etapa de desempenho. Nessa etapa, a gente vai ter uma produção máxima do grupo. O grupo está totalmente funcional, a equipe está produzindo, a atenção se desviou da parte de relacionamento
e foi mesmo para a produção, ok? Então, cuidado, essa etapa do desempenho pode vir na prova com o nome de performance. É a etapa em que o grupo e a equipe estão mais produtivos, porque as pessoas já venceram suas resistências, tiraram o foco do relacionamento e querem realmente produzir, ok? E aí vem a última etapa. A última etapa a gente percebe melhor nas equipes temporárias, que é a etapa da interrupção. Olha lá, na etapa da interrupção, a gente tem o estágio final do desenvolvimento dos grupos temporários, caracterizado pelas conclusões das atividades. As pessoas estão mais preocupadas em concluir do que preocupadas com o desempenho e com o relacionamento. Então, essa etapa a gente fala que é uma etapa em que as pessoas já querem finalizar o projeto, já querem finalizar a tarefa, não estão muito preocupadas mais com esse relacionamento, já estão preparando para se separar. Então a gente fala que é a fase da interrupção. Ok? Nos grupos temporários a gente vê essa etapa claramente. Nos grupos permanentes, geralmente a gente percebe, depois de uma fase de desenvolvimento, um certo distanciamento, aí a entrada de uma nova pessoa nessa equipe permanente faz com que o grupo retome lá a primeira etapa, que é a etapa de formação. Então a gente vai tendo isso em forma de ciclo, né, dentro dos grupos e das equipes permanentes. Mas isso é muito importante. Por quê? É importante para o gerente saber que vai ter uma fase de tormenta e que quanto mais rápido e melhor o grupo e a equipe passarem por essa fase de tormenta, mais rápido vai se chegar à fase do desempenho, que é a fase da produção, que é a fase mais produtiva do grupo, ok? Para a gente concluir essa parte de grupos e equipes, você viu que delícia? É tranquilo isso. Nas questões, o que vai ser abordado é isso, diferença entre grupo e equipe, as fases de desenvolvimento dos grupos e das equipes, e essa parte final que a gente vai ver agora. Olha como é que a gente vai concluir o nosso bloco, falando sobre a equipe eficaz. O que torna uma equipe de trabalho eficaz? O que torna um grupo também eficaz? Claro que isso aqui na teoria vale mais para a equipe. Primeira coisa que torna uma equipe eficaz, dá uma olhada. Autonomia, autonomia dos membros, autonomia da equipe para tomar decisão, variedade de habilidades. E aí, se você quiser trocar habilidades ou verificar habilidade como sinônimo de competência, né? O chá é competência, habilidade e atitude. Tem que ter uma variedade de chá aí, de competência, para que essa equipe dê certo. Tem que ter identidade com a tarefa. Uma equipe que se forma sem identidade com a tarefa, as pessoas falam assim, ai gente, eu nem sei para que a gente está junto, né? Essa equipe vai ter problema. Tem que ter um tamanho ideal, não pode ser uma equipe muito grande nem muito pequena. A teoria não tem consenso sobre esse tamanho. O Stephen Robbins fala que tem que ter entre 5 e 7 membros, né? Para não ficar muito grande e perder aí, ter folga social. Tem que ter um propósito comum, tem que ter metas específicas, não podem ser metas aleatórias ou gerais, e tem que ter uma correta gestão de conflitos. Viram da etapa lá, né? A etapa que a gente tem da tormenta. Então tem que ter uma correta gestão de conflito. O conflito, ele pode ser funcional ou disfuncional. Para que ele seja funcional, tem que ter uma gestão de conflito. Quem é que vai fazer essa gestão de conflito? O líder ou os próprios membros do grupo. A questão é, o conflito não pode ficar encoberto, não pode ser desconsiderado para que a equipe seja eficaz. O que é uma equipe eficaz? Aquela que produz resultados. O que é uma equipe efetiva? Aquela em que há uma correta interação entre os membros, em que cada um aloca o papel certo. A equipe efetiva vai gerar um resultado eficaz, vai gerar resultados que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos. Ok? Terminamos por aqui. Eu desejo boa sorte na sua prova, força, não deixa de estudar, porque é uma delícia ser servidor público. Eu espero que você seja um excelente servidor público, porque a gente já tem muito mala, a gente quer reformar, a gente quer revolucionar esse serviço público. Ok? Tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Boa sorte, boa prova!